Bem-vindos ao Clima de Conversa, o podcast onde falamos de ambiente de uma forma leve, educativa e divertida. Aqui conversamos sobre a natureza, sobre os nossos hábitos, sobre as nossas escolhas, o que fazemos todos os dias e sobre como cada um de nós pode contribuir para um planeta mais saudável. Eu sou Rui Silva, ativista ambiental, e estamos aqui no Centro de Interpretação Ambiental de Moçambique. Hoje temos uma convidada muito especial, uma mulher que sabe o que é presença, que sabe comunicar, que sabe criar uma identidade própria, uma pessoa que conquistou o público através da música, da criatividade e da imagem muito marcante. É alguém que gosta de celebrar a vida, de cor, energia e de brilho. Mas hoje queremos conhecer também o outro lado, a pessoa por trás do palco. Recebemos hoje no Clima de Conversa Dama do Bling. Muito obrigado por ter aceito este nosso convite. O prazer é todo meu estar aqui e de certa forma também poder contribuir e não só inspirar, mas também consciencializar as pessoas. Que Ótimo. Acho que no final do dia é o papel de cada um de nós. Não é? Exatamente. Uhum. Mas antes de falar sobre ambiente, etc., gostava de falar um bocadinho sobre Dama do Bling. Nossa! Em criança, há algum espaço que a tenha marcado em relação à natureza, algum parque, algum jardim, alguma árvore onde brincava? Bom, eu acho que todo adulto da minha idade, da minha faixa etária tem essas memórias. Até porque na altura nós crescemos muito nos bairros periféricos e crescemos muito com os nossos avós. E os nossos avós tinham casas com quintais, não é? E mesmo quando íamos de férias, visitávamos a família, normalmente era nas outras províncias. Eu lembro, na altura, íamos a Inhambane. Inhambane é uma vastidão de coqueiros e palmeiras e machambas, muita terra. Então, e também as casas lembro na casa da minha avó paterna, tinha lá uma árvore que era era uma moreira e um jambaloeiro. Então, nós subíamos a árvore, estás a ver, para comer direto. Comer jambalão direto da árvore. Então, sim, graças a Deus tivemos estas memórias boas de poder conviver com a natureza, de comer fruta direto da árvore, de subir árvores, de ver machambas. Os nossos avós faziam muito machambas também. Exatamente. Tanto dentro de casa como tinham um espaço. Tinham um terreno lá que iam os finais de semana para ir tirar batata doce, tirar couve. Então, olha, a memória boa que me veio agora. Não havia os telemóveis, não havia os computadores. Olha, tínhamos que brincar de alguma forma. Brincávamos muito melhor. Exatamente. Brincávamos muito. Existe algum lugar especial onde consegue desligar completamente? Hoje? Sim. Bom, onde eu me desligo é num jardim que nós temos. Nós temos um espaço na cidade da Matola Rio. Então conseguimos fazer lá um jardim mesmo espaçoso. Tem muitas plantas, tem muitas árvores. Não tem árvores de fruta, mas tem muitas árvores, não é? Que dão muita sombra, dão uma frescura. Então é tão tranquilo. Engraçado que a gente sempre que vai lá aos finais de semana, às vezes com os miúdos, a sensação é sempre uma novidade. Dá a impressão que estamos lá pela primeira vez. Sempre que eu vou lá, tipo, este lugar é tão bom, nem parece que é meu, estás a ver? Então, sempre dá essa sensação. Então lá, normalmente é o sítio que a gente encontra paz, desliga mesmo. Aí sente-se Ivânia. Sim. Aí sinto-me Ivânia, mãe, dona de casa, esposa. Muitas vezes nós olhamos para os artistas e vemos só o resultado final. As roupas, o concerto, todo aquele deslumbramento, mas acreditamos que tudo seja pensado ao milímetro. Olha, sim, ainda que a gente tenha uma história que não vem
Nós nos construímos, né? Eu estou a fazer música há mais de 20 anos. Nós nos construímos sem sermos profissionais. Éramos todos amadores. Alguns até hoje, ou Até hoje. continuamos a ser amadores. Não é? Então nós gravávamos as músicas, os estúdios, eram eles feitos, adaptados com os favos de ovos. O produtor também não tinha nenhuma experiência, era tudo curiosidade, era de ouvir, era de imitar, era de ouvido, estás a ver? A pessoa fechava uma música de ouvido, não é porque era profissional, não conhecia os equipamentos. Ninguém, quase 90% de nós, ninguém fez escola de música, tá? Mas acho que esta paixão que nós tínhamos pela música, pelo entretenimento, é que trouxe este profissionalismo, vou dizer entre aspas. Então, sim, tudo era pensado ao detalhe, a gente queria sempre ter a melhor música, o melhor coro, o melhor acabamento, depois do espetáculo também ter a melhor introdução, né? Melhor aparição, como é que se vamos entrar de motos, de carros, se vamos entrar de helicópteros. Então, era tudo, ainda que a gente não tivesse experiência, éramos amadores, tínhamos paixão, mas pensávamos cada coisa no seu detalhe. Se fôssemos encontrá-la com 12 anos, onde é que estaria neste momento? Com 12 anos, provavelmente estaria em casa dos meus avós, no Xamanculo, maternos, e provavelmente estaria a correr para aqueles becos. Até hoje, quando a gente vai por lá, agora que crescemos e engordamos, aquilo ficou tão apertado. Mas quando éramos crianças, aqueles eram os corredores abertos, a gente corria por ali. E era tudo tão próximo, né? Porque as casas ficavam dentro, né? E tu para ir para a estrada principal, realmente tinha uns labirintos ali. Então, provavelmente, aos 12 anos, eu estaria a correr por aqueles becos atrás dos carros ali, porque até corríamos atrás dos carros para se pendurar ali. Em Moçambique existe, qual é o sítio que mais a inspira? Moçambique? Olha, eu gosto muito da cidade de Nampula. Uhum. Eu gosto muito de Nampula. Não consigo explicar, mas provavelmente tem ali uma zona montanhosa muito agradável. Tem uma paisagem também, as montanhas, as árvores. Nós normalmente, quando eu viajo, quer a trabalho, quer a lazer, às vezes vamos até na Cala, por aí, ou já fizemos assim Nampula, quando fizemos, sempre é meu esposo e meus filhos por aí, claro. Não é? Então, de outra vez fomos até Monapo. Então, para mim, se me perguntasse assim como me perguntou, eu diria Nampula sem conseguir explicar porquê. Mas eu acho que é um ambiente que envolve a cidade. Consciente ou inconscientemente também pode ser um lugar de inspiração em termos musicais? Culturais, sim. Culturais. Sim, tem muita cultura, sim. Uhum. Isso é ótimo. Alguma coisa que tenha aprendido a valorizar mais tarde? Alguma coisa que tenha, em termos de hábitos, e estou-me a referir em termos de hábitos ambientais, que tenha passado a dar mais valor mais tarde? Porque nós somos todos poluidores, sem exceção. Sim. Exceção. Se calhar... eu acho que nesta fase adulta seria como é que eu vou explicar? Era o não abate de árvores. Nós temos uma forma de, cada vez que queremos construir, temos que abater uma árvore. Isso eu vi muito, vejo até hoje. E quando eu viajo, vou para fora, vou para a Espanha, por exemplo. Espanha é uma referência muito boa. Barcelona. Eles conseguem enquadrar as moradias com a natureza, com a vegetação. Nós aqui, qualquer coisa, abatemos árvores. Então, eu se calhar seria isso, no passado, no presente, que seria para mim a coisa que se calhar mudaria, ou tentaria mudar na mente das pessoas. É que não precisamos mesmo abater uma árvore para a gente construir uma casa, uma varanda. Estás a ver? De repente fez-me viajar até às Ramblas. Onde é que é? Lá em Barcelona. É, né? Essa zona, de facto, em termos de arvoredo, é fantástico. É qualquer coisa de fantástico. Mas uma palavra que eu acho que está muito ligada a si é o brilho. É o brilho. Mas o brilho pode ter também sempre vários significados. Existe aquele brilho que nós conseguimos ver na pessoa, mas depois existe também aquele brilho que tem a ver muito com as nossas escolhas.
Para si, o que significa brilhar? Hoje é inspirar, não é? Hoje significa inspirar. E é ter consciência de que as nossas ações, de certa forma, são... Há pessoas que acordam inspirando-se em nós, todos os dias, parecendo que não, somos referência para alguém. Sem dúvida. E eu acho que as nossas ações devemos ter essa consciência em tudo que a gente faz, ou tudo que a gente mostra. Para que a pessoa que se inspira em nós não se sinta defraudada ou não sinta alguma frustração. Né? Então, se alguém acorda para ver à procura de uma inspiração positiva, que sejamos nós, essa pessoa a transmitir. Então, eu vejo o brilho hoje como uma forma de inspirar. Eu tento todos os dias, porque a inspiração até para nós tem que ser diária, né? A gente nem todos os dias acorda bem. Então, temos que nos motivar a nós. E eu, se já me considero uma pessoa um pouco forte, né? Há pessoas que não têm um nível de maturidade, não são assim tão fortes e precisam de ouvir isso todos os dias. Se pudermos ser nós a mudar a vida dessa pessoa, então o brilho para mim seria isso. Inspirar-os. E é ótimo quando sente que através desse brilho, através de atitudes, conseguiu mudar, se calhar, comportamentos. Sim. Sabe, quando eu comecei a fazer música, fazia muito hip hop, muitas músicas assim. Então chegou uma altura, eu disse, vou começar a fazer músicas de intervenção social. Fiz uma música que é Longa Espera, uma das segunda ou terceira assim de muito impacto social, que é Longa Espera, que é a história da mulher, do guarda, não é? O guarda vai trabalhar. Eu, quando faço essas músicas de intervenção social, normalmente tento buscar o outro lado. Então, há quem fala do guarda, né, noturno. Neste caso, podemos até pegar um fiscal que sai para ir proteger, mas ele deixa a família dele desprotegida. Exatamente. Então, eu falo dessa mulher que fica, não é? E para perceber isso, que é este impacto que a gente causa, eu estou a andar assim, a ver uma senhora, já uma senhora adulta, eu era novinha, na altura quando fiz essa música, veio uma senhora de abraçou-me e disse, pá, ouve lá, as músicas que tu fazes não são para a tua idade, como é que tu... Sabes, aquilo que despertou-me, disse, uma senhora daquela idade, ok, está a abraçar uma menina, porque a música que eu fiz criou-lhe um impacto tanto, que eu disse, espera lá, é isto. Estás a ver? Há um momento que tu percebes que, pá, é isto que eu tenho que entregar às pessoas, estás a ver? Consciencializar. Então eu acho que sim, percebo que quando eu faço esse tipo de música, é mesmo para as pessoas refletirem, né? Acho não, é bom uma música para relaxar, mas também é bom música para refletir. Não, os artistas têm essa responsabilidade e essa capacidade de ajudar a mudar comportamentos. Isso é fantástico. Sim. Isso é fantástico. Como é uma mulher também muito ligada à moda, o que é ser elegante hoje? Olha, ser elegante hoje eu acho que é vestir-se de si mesma. Eu vejo que há muita pressão social relativamente a peso, agora muita harmonização facial, os lábios, não sei. Eu, honestamente falando, eu tenho um pouco de vaidade, muito pouco de vaidade. Eu tento, né? Claro que, não, que a imagem conta, principalmente para quem trabalha com moda, com música, etc. Mas não é, a pessoa não pode ser prisioneira. Não pode ser prisioneira da moda, não pode ser prisioneira de padrões, de tendências. Eu vejo pessoas que quando sai uma roupa, todo mundo é aquela roupa. Sai um cabelo, então acaba ficando preso, se calhar muita gente acaba se endividando, acaba perdendo a própria identidade. Quer dizer, então, para mim seria uma elegância, seria a pessoa ser aquilo que ela é, sem cobrança e sem ter que provar nada a ninguém. Desde que não viola aquilo que são os ditames da sociedade, naturalmente. Nós sabemos que o mundo da moda, em termos de sustentabilidade ambiental, é uma indústria que afeta bastante a emissão de gases com efeito de estufa. Mas o reaproveitamento de indumentárias, de roupas, faz parte dos seus concertos? Não tanto. Como é que eu vou explicar? Quer dizer, não tanto, sim. No início diria que não, porque a carreira tem uma coisa muito incrível, né? Nós, quando começamos a cantar, a intenção é sempre de posicionamento. Então, quanto mais mudares, quanto mais roupa tiveres, quanto mais aquilo, de certa forma, cativa mais as pessoas.
mas depois vais percebendo realmente que não há necessidade. É como quando vamos aos casamentos. Já não andamos aí a comprar todas horas vestidos, né? A gente vai Claro. a guarda-fato, pega um casaco e uma saia, faz uma mistura. Hoje é Alguns até estão lá a dizer, eu estou aqui há 3 anos. É verdade. Isto, mas isso é uma reflexão que a pessoa vai fazendo. E infelizmente isso vem com maturidade. A pessoa tem que crescer, Claro, não é uma claro. coisa que a gente faz na adolescência. Infelizmente. Então começamos realmente a olhar e vemos guarda-fatos com roupas com etiqueta. Em algum momento já nem serve. E ficamos com isso aqui ainda vai me servir. Duvido muito. Mas então, eu agora, por exemplo, quando o posicionamento já não é feito só pela roupa, é a mensagem que tu trazes, não é? É a presença que tu tens. Eu acho que a roupa pouco importa. Então aí já podes fazer umas misturas. É importante ser criativo. Claro, e dentro das claro, mesmas peças claro, tu consegues criar claro. novos looks. Novos é um looks, pouco por aí. exatamente. Sim. E provavelmente, se calhar, em alguns concertos, isso acontece sem as pessoas se aperceberem. Exatamente, acaba sendo. E depois, no final do dia, tu até. Quando há essas situações, já ocorreu isso com muitos artistas, e isto a nível nacional e internacional, a pessoa até diz, mas a roupa é minha, qual é o problema? Eu repito quantas vezes eu quiser, não é? É um pouco por aí. Dama do Bling, às vezes nós, quando pensamos no glamour, pensamos sempre, se calhar de uma forma errada, pensamos sempre de desperdício ou de problemas ambientais. Hoje consegue-se usar, ter glamour sem ser de uma forma prejudicial? Olha, eu acho que sim. Isto, como é que eu posso colocar isto? É muito quando nós começamos a valorizar, a nos valorizar ou valorizar aquilo que é nosso. E muitas das vezes este valor vem de fora. Parecendo que não, o valor vem de fora. O que acontece? Nós, na altura, né, nós moçambicanos, por causa dos processos de colonização, independência e depois a construção da nossa identidade, a primeira, posso dizer que foi ir buscar inspirações fora. Porque estávamos em processo de construção de identidade. Não tínhamos uma identidade nacional, vinhamos da colonização, independência. Então, como moçambicanos, nós ainda não nos percebíamos. Eu vejo assim. Claro. E era mais fácil ir buscar inspirações de fora, dos Estados Unidos, da África do Sul, Brasil, por aí, não é? Mas quando a gente começa a perceber que eles é que vêm se inspirar em nós, percebe? E começamos a perceber, mas espera aí, por que eles estão a gostar tanto do africano? Por que estão atrás dos nossos panos, das nossas conchas? E nós estamos a ir atrás do... Exatamente. Percebe? Então, houve aí, para mim, houve aí uma mudança de comportamento ou de pensamento. Que, espera aí, se ele está a vir buscar o meu, significa Temos que o meu... que valorizar o que é O nosso. meu tem valor, então deixa valorizar. E começa-se a perceber tendências a nível de moda, de música, de vestimenta. Se começamos a olhar os países africanos, Nigéria, Tanzânia, Gana, os artistas reinventaram-se. Vais ver o Burna Boy, vais ver o Wizkid. Estão todos africanos, começaram a usar as conchas, começaram a usar os panos. E nós, moçambicanos, também começamos a adotar. Vais ver que os artistas agora também já investem um bocadinho mais em materiais locais, já um bocadinho da identidade. Então, é um pouco por aí. Então, o glamour acaba sendo aquilo que é a nossa herança, né? Claro, Sim. claro. Ou seja, o futuro do luxo... O futuro do luxo acaba por muitas vezes valorizar aquilo que é nosso. Aquilo que é nosso. Exatamente. Existe alguma peça ou algum objeto que mantenha, porque tem um significado muito especial? Eu tenho muitas peças que eu não consigo me desfazer, mas porque foram usadas em momentos importantes. Um deles é um cachecol que tem a nossa bandeira. Okay. Esse, acho que levei para todos os awards que nós íamos. Nigéria, era o MTV Music Video Awards, Channel Music Video Awards. É um cachecol de Moçambique. Esse tem. Tenho botas. Eu tenho botas. Acho que vou fazer os 60 anos com aquelas minhas botas. Não sei se vou usar, mas são peças que em algum momento estiveram em momentos bons da minha carreira.
ou quando viajávamos para fora para apresentar Moçambique, quando foi para ganhar prémios, para fazer grandes espetáculos. Então, essas estão guardadas. O resto, como estava a dizer, hoje em dia também já não coleciono muita roupa. Então, às vezes, é parceria mesmo com os estilistas. Vou pegar uma peça, vestir, devolver e um pouco por aí. Também para não acumular roupa no guarda-fato. Né? Já houve alguma escolha em que tenha pensado mesmo não tem que ser por esta via porque é menos prejudicial em termos ambientais? Sim. Eu lembro-me quando isto deve ter sido 2015, eu tive meu segundo filho em 2014, então não, 2015 foi um ano que praticamente não tive nenhuma atividade, 2014, 2015. 2016 foi a altura em que comecei a retomar. E íamos fazer uma atuação, na altura acho que íamos para... Era África do Sul, havia não eram os awards, era um evento em que reunia músicos africanos, a semelhança do Coke Studio, que reúne músicos de algumas partes da África, depois traz um artista americano, eles criam lá um movimento. E isto até nem foi iniciativa minha, mas eu impactou-me muito, porque foi decisão da própria produção. Okay. Porque os estilistas lá, por acaso, estavam a trabalhar com material não biodegradável. Pronto. E uma das imposições lá do próprio evento é que não podia. Então havia umas peças que nós íamos entrar com elas para atuar e que foram mesmo descartadas. Para quem vem de Moçambique, que não se fala muito sobre isso, aquilo foi tipo, como é que descartam um estilista? Porque não está a cumprir, aquilo de certa forma impactou-me, eu percebi, como eles levam a sério as questões ambientais, independente do patrocinador, claro, independentemente do artista, se veio de onde, pelo programa nós não vamos vender essa imagem, aquilo, olha, realmente foi uma das coisas que eu fiquei impressionada com. Nós quando viajamos e vamos colaborar com outros artistas, nós ficamos muito impressionados com a qualidade que eles têm lá da indústria musical deles, em termos de performance, de contratos, mas essa questão do ambiente, até isso me surpreendeu, estão muito à frente. Foi interessante aquilo. E mantendo essa ideia do ambiente que vivemos hoje em dia, se tivesse que dar um conselho à jovem Ivânia de 18 anos, o que é que diria em termos ambientais? Nem sei por onde ia começar, mas era uma chuva de informação. A sério, hoje mais consciente eu vejo que nós cometemos muitas falhas, deitamos muito lixo no chão, nós não separamos os lixos, né? Porque essa questão de separar, estamos a conduzir, exato, abrimos o vidro, deitamos as coisas, nós não tomamos banho 20 minutos, estamos ali na água. Isto é uma coisa que hoje eu não consigo fazer, não vale a pena. Meu filho entra no chuveiro, eu quase que estou a cronometrar. Entrou 10 segundos, pôs sabão, 10 segundos, tirou a água, saiu. E cada vez mais que no final, a próxima época chuvosa vai ser de seca. Percebe? Então, se calhar o conselho que eu daria é que E seria mesmo nessa altura de começarmos a consciencializar muito mais cedo os nossos filhos, quanto mais novinhos eles perceberem a importância de cuidarmos do ambiente para a geração futura. Então eu se calhar daria esse conselho de não fazer lixo. Principalmente eu acho que o lixo é uma coisa que o deitar lixo é um ato tão involuntário, mas tão prejudicial que nós não percebemos. Exatamente. Nós crescemos a ver aquilo. Os nossos pais faziam aquilo, os nossos avós faziam aquilo, nós fazíamos aquilo de forma inconsciente. Então, era trazer a consciência sobre isso. Tanto ainda que quando nós estamos nos ambientes, nós que acabamos tendo alguma informação, às vezes estamos com alguém no mesmo evento ou no mesmo ambiente, e aquela pessoa tem esse comportamento, comeu um rebuçado e deitou. E tu, peraí, como é que essa pessoa faz isso? Mas a pessoa nem tem consciência do mal que está a fazer, porque não teve uma educação quando criança. Então, a essa Ivânia, eu diria, começa a preocupar-te mais com isto, é prejudicial. Eu posso contar só uma história muito rápida minha. Faz favor. Houve alguém que me perguntou quando é que eu comecei a ter algumas preocupações em termos ambientais. Eu digo sempre desta forma, foi em agosto de 1991. Ok. Fui visitar o meu irmão à Austrália e na Austrália, naquela altura, tirar qualquer coisa para o chão já dava direito a multa. E eu fiz aquilo que era habitual fazer.
My God. Acabei de fumar um cigarro, atirei o cigarro para o chão. Ok. Um senhor de idade, que ainda hoje ouço a voz dele aqui na minha cabeça, veio apanhar o meu cigarro, foi colocar no sítio onde eu devia ter colocado, que estava para aí a 2 metros de mim, veio ao meu encontro e disse: pesquisa a tua atitude. E foi-se embora. Na altura não tínhamos o professor Google. Sim. Então andei a pesquisar em bibliotecas e entrei em estado de choque quando percebi que uma beata demora 8, 10 anos a se decompor. Uau. E acabou por ser essa forma Foi de... okay. Exatamente. Portanto, vai ao encontro do Sim. que estava... Sim. Do que estava a dizer. Eu agora gostava de fazer para já uma pergunta difícil. Posso? Pode. Existe algum hábito seu que ainda pode melhorar em termos ambientais? Sim. Eu ainda uso muito plástico. Eu tenho umas sacolas no carro, aquelas sacolas de compras. Eu tenho aquelas sacolas. Mas sempre que eu vou a algum sítio, eu esqueço-me da sacola no carro. Aí, quando chego lá, meto-me no plástico. Mas eu tenho as sacolas, porque eu tenho consciência que se eu levar as sacolas, não vou precisar de plástico. Né? Vou dizer à senhora do supermercado, do mercado, mete tudo na minha sacola. Mas acho que isso é um trabalho mesmo que eu preciso fazer. Porque eu tenho as sacolas no carro. Eu acho que ainda vou levar ao Tribunal Ambiental. Oh my God! Ainda vou trabalhar essa parte. E chegamos agora àquele momento de facto mais temido do podcast, que é o Tribunal Ambiental. Ok. Em que vou desafiá-la a vestir imaginariamente a toga de juíza. Okay. Eu vou fazer o papel de Ministério Público, apresento os casos, relato as testemunhas e a meritíssima juíza Dama do Bling vai ditar a sentença. Os processos estão aqui. Esses são os processos. Aqui neste tribunal nós não julgamos pessoas, apenas comportamentos. O primeiro caso, meritíssima juíza... Eu ainda nem abri. Posso começar? Posso abrir a sessão? Pode... Caros, está aberta a sessão, vamos avançar. Só falta o martelo. Vamos avançar com o primeiro caso. Por favor, Ministério Público. Meritíssima juíza, apresento o primeiro caso, o primeiro processo. O acusado responde de seu nome: senhor, é só um saco de plástico. Segundo os autos deste tribunal, este indivíduo tem o hábito de aceitar sacos, embalagens e garrafas descartáveis sem pensar nas consequências. Sempre que é questionado a apresentar a sua defesa, diz sempre: é só um plástico. Mas o Ministério Público apresenta uma pergunta: quando milhões de pessoas dizem exatamente a mesma coisa, continua a ser apenas um plástico? Ou estamos perante de milhões de pequenos problemas do senhor do plástico? Ouvimos uma testemunha que se chama Dona Tuga. A Dona Tuga é uma tartaruga imaginária, mas com muitos anos de experiência no oceano. E a Dona Tuga declarou que durante muito tempo pensou que os maiores perigos vinham dos grandes animais, depois percebeu que também precisava ter atenção aos objetos que os humanos usam durante poucos minutos, mas que podem permanecer na natureza durante muito tempo. Meritíssima juiz, este senhor é só um plástico, é culpado ou inocente? E depois peço-lhe a sentença. Bom, dada a apresentação dos fatos e ouvida a testemunha, a sentença
avaliando o comportamento do acusado, a sentença é passar um dia inteiro numa praia a recolher os resíduos. Pode ser uma boa forma. Sim. Uma boa forma. E sem querer está a pôr em prática a sua licenciatura. E esse dia estará com a testemunha, neste caso a tartaruga imaginária, para avaliar realmente todas as decisões. Chegamos a este último processo de tribunal, o acusado que se chama Senhor Torneira Infinita. Segundo os autos, este cidadão acredita que a água funciona assim. Abre a torneira e aparece sempre mais. Muitas pessoas só percebem o valor da água quando começam a sentir a sua falta. Meritíssima juíza, qual a decisão deste tribunal? Este é um caso muito grave, acho que é dos mais graves que já recebemos aqui. Diria que, e todos nós sabemos que é um bem precioso, a água. Portanto, eu ia desafiava que o nosso arguido a viver durante um mês com a água que ele conseguiu poupar. E toda a água desperdiçada será registrada como uma dívida ambiental. Então, acho que é a sentença adequada para o nosso arguido. Muito meritíssima juíza, muito obrigado. Fez justiça. Desafio agora a retirar a toga imaginária. E aproveitou para pôr um bocadinho em prática a licenciatura em Direito. Bem fraco, mas... E pode declarar encerrada a sessão do Tribunal. Pode ser martelo. Caríssimos, Ministério Público, testemunhas, dou por encerrada esta sessão. E desafio agora a voltar ao papel de artista novamente. Como disse, neste tribunal julgamos sempre comportamentos, não julgamos ninguém. Não julgamos ninguém, porque ninguém precisa de ser perfeito, só precisa de ser consciente. Dama do Bling, antes de terminarmos esta nossa conversa, gostava de lhe fazer só mais uma ou duas perguntas. Tranquilo, vamos a isso. Se o planeta Terra pudesse falar connosco neste momento, qual seria a mensagem que acha que ele daria? Uau! Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que seria ideal, acho que todos devíamos ter essa frase, ou pelo menos cada um de nós devia ouvir essa frase pelo menos uma vez. Diz que muitas das vezes a gente se preocupa com o mundo que queremos deixar para os nossos filhos, mas não nos preocupamos com os filhos que queremos deixar para o mundo. Exatamente. Então, seria essa a mensagem, que a gente nos preocupemos com os filhos que nós vamos deixar para este mundo, que tenhamos consciência que temos que educar os nossos filhos para que eles também sejam conscientes e que tenham mais cuidado com o ambiente, no final do dia, o futuro deles. E para terminar, não uma pergunta para a artista, não para a Dama do Bling, mas para a pessoa. Quando daqui a muitos anos ouvirem a sua música, verem as imagens dos seus concertos, que marca gostaria que ficasse desta geração? Olha, eu já historicamente se diz que um homem, com H maiúsculo neste caso, torna-se homem quando escreve um livro, planta uma árvore e faz um filho. Exatamente. Não é? Acho que na altura, se calhar, éramos pouco ambiciosos e achamos que só essas coisas iam nos fazer homem, mas eu acho que nós temos que fazer mais do que isso. Não basta só plantar uma árvore, fazer um filho, escrever um livro.
nós temos o dever e a obrigação de todos os dias termos comportamentos de mudança para a juventude. Então eu gostava de que no futuro me vissem como uma pessoa que teve a preocupação na mudança de pensamento, de comportamento, de construção de seres humanos com consciência, e que seja referenciada ou lembrada como alguém que dedicou parte da sua vida também a trazer estes pensamentos positivos e construtivos que são importantes, né, de passagem de testemunho, de educação das novas gerações, alguém preocupado não só com as questões ambientais, mas com a questão da construção do ser humano consciente, um ser humano de bem, um ser humano de valores, de respeito. Então isso tudo acaba estando dentro desses valores que queremos, e dentro deles também está esta questão do próprio ambiente. Então, gostava que me visse assim, né? Como alguém que teve esta preocupação de mudar o mundo. Eu estarei cá para assistir a isso. Inshallah. Dama do Blink, foi uma honra recebê-la. Gostei muito desta nossa conversa, e quem sabe no futuro havemos de conversar mais, continuarmos a conversar. Inshallah. E chegou ao fim mais um episódio do Clima de Conversa, a partir daqui do Centro de Interpretação Ambiental, e lembrem-se que tratar do planeta é como tratarmos da nossa família. Até breve.